Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é tão diferente uma pessoa que ela vive no adultério para uma pessoa que ela é infiel? Por que é que Deus explica que os infiéis, ele vive por sorte e não por fé? Ele não consegue ter fé. Então toda pessoa que ela é infiel, ela não crê naquilo que ela fala e ela não consegue crer nem sequer naquilo que ela ouve. Quer dizer, pessoas que são adúlteras são diferentes de pessoas que são infiéis. E a Bíblia diz isso, que as características são diferentes. Então, se as características são diferentes, Deus diz também que ele trata pessoas infiéis de formas diferentes. Quer dizer, e mesmo assim Deus diz, eles não me ouvirão. Quer dizer, pessoas que elas sabem que são infiéis, que ela já percebeu que ela não consegue ser fiel a ninguém, quer dizer, ela gera dentro dela uma visão e uma competição. E é por isso que Deus explica que vai tratar pessoas infiéis por outras línguas. Quer dizer, de outra forma. Então, como é que você percebe que uma pessoa ela pode não ser adúltera, mas ela é infiel? Ela não consegue conviver com você se não for competindo, se não for desfazendo, se não for jogando uma pessoa contra outra, porque para ele, para a pessoa que ela é infiel, tudo é uma competição. E Deus explica isso em 1 Coríntios, para que você entenda que pelas línguas, quer dizer, a pessoa que ela é infiel, a palavra não significa nada para ela. A palavra não é para pessoas que são fiéis, e sim infiéis. O que Deus está explicando a respeito disso? Deus diz, por sorte, quer dizer, por sorte, as línguas são não para os fiéis, e sim para os infiéis. Quer dizer, se pessoas infiéis, ela não crê no poder da palavra, ela não crê em profecia, ela não acredita que nada tem consequência, porque Deus explica que, por sorte, as línguas, ele serve para pessoas que não são fiéis, que são as infiéis. E a profecia, sim, a profecia é que é para pessoas que não são infiéis e sim fiéis. Então, há uma contradição na leitura para que você entenda que Deus, ele faz uma revelação atrás da outra, através de tudo. Através das palavras, dos sentimentos, dos atos. É isso que Deus explica. Então, para que você entenda que se você está lidando com uma pessoa que ela é incapaz de ser fiel, Deus explica, você precisa ser maduro no entendimento. Quer dizer, você não consegue entender enquanto você não é maduro, que uma pessoa ela não vai conseguir ser fiel, porque pessoas que ela é fiel, ela vai acreditar naquilo que fala e naquilo que vê. Mas pessoas que ela não consegue ser fiel, ela nem sequer acredita no que fala e nem no que vê. Quer dizer, ele distorce tudo. Ele inverte tudo. E é por isso que você tem que entender o que Deus explica no manual de vida, para que você não espere de uma pessoa aquilo que ela não consegue dar. Porque se ela não consegue ser, se ela não consegue entender, como é que você vai tirar de uma pessoa aquilo que ele não é? Aquilo que ele não consegue saber, aquilo que ele não consegue entender. Então, pessoas que elas são adúlteras, ela tem um comportamento. Mas pessoas que elas são infiéis, ela tem outro tipo de comportamento. E eu vou ler para que você entenda que pessoas que são infiéis têm algumas características básicas para que você veja pela visão a contradição. Quer dizer, você até percebe, pela visão, Deus explica, que a pessoa vai deixar transparecer na comunicação, na congregação, quando você está congregando, convivendo com pessoas que ela não crê naquilo que ela fala, quer dizer, ela não acredita naquilo que ela fala. Ela não acredita naquilo que ela ouve, mas ela cria uma visão para ela.
uma tradução para ela, uma interpretação para ela. Então, características que eu vou dizer para você de pessoas que são infiéis, e eu vou ler para que você entenda na leitura. Então, eles são bastante pessoas convencidas e amostradas. Quer dizer, ela pode não ser adúltera, mas elas são pessoas infiéis. E pessoas que elas são infiéis, elas vão causar para você alguma perca, alguma discórdia, e você não vai conseguir entender, porque ela se diz fiel, mas são pessoas altamente competitivas e comparativas. E é por isso que na sua presença ela vai ser uma pessoa e por trás de você ela vai ser outra pessoa. E é por isso que você não consegue pegar esse tipo de visão no imediato, porque Deus explica, você vai ter que ser maduro no entendimento. E o que quer dizer uma pessoa madura no entendimento, né? Eles só andam num lugar, uma pessoa que ela é infiel, ela só anda em algum lugar se ela conseguir ser o centro das atenções. Se ela não conseguir ser o centro das atenções, ela prefere não andar. A pessoa que ela é infiel. Por quê? Porque ela não quer aprender nada com ninguém. Porque ela não consegue se sentir inferior a ninguém. Por isso que Deus explica isso em 1 Coríntios, e eu vou ler para que você entenda. Que a pessoa que ela é infiel, você vai ver no comportamento da pessoa. Na expressão do rosto da pessoa. No jeito da pessoa, no interesse. Qual é o interesse que ela tem de lidar, ao congregar com algumas pessoas, a ela ter a necessidade de ter que estar lidando com pessoas. Ela é infiel, ela pode não ser adúltera, mas ela vai ser infiel. Tudo para ele se torna uma competição. Ele só anda no lugar se ele for o centro das atenções. São como meninos no entendimento. Então, quer dizer, você vai ver a pessoa que ela é infiel, ela vai ter necessidade de estar fazendo você competir com alguém. Ela vai ter necessidade de mostrar para você, quer dizer, ele vai querer provocar você. Ele vai querer causar ciúme em você. Ele vai querer ver a sua reação. Porque ele é infiel. E toda pessoa que ela é infiel, ela não quer lidar com pessoas infiéis. E sim fiéis. E é por isso que ele vai testar você, ele vai provocar você, ele vai instigar em você se você é capaz de sentir por ele alguma coisa que ele não consegue sentir. E ele já percebeu isso. É por isso que pessoas narcisistas, elas só conseguem lidar com você se ela conseguir manipular você. E os perversos que a Bíblia explica é sobre isso, né? É sobre graus de pessoas que são narcisistas, mas ela não quer ouvir, ela não quer ver, ela não quer entender. Então, ela só consegue se comunicar com você, conviver com você, se ela tiver uma visão de controle e de vantagem. E é por isso que você tem que entender que pessoas adúlteras são uma coisa, mas pessoas infiéis são outra coisa. São pessoas que ela não consegue acreditar no outro. Pessoa que ela não é fiel, ela não consegue acreditar na outra pessoa. E por isso que você vai perceber que na pessoa infiel, ela vai ter a necessidade de mentir e de fingir como se fosse algo bom. Para ele, é necessário isso. Viver fingindo, viver omitindo, viver escondendo, viver competindo. Tudo para ele se torna uma competição. E onde Deus explica isso? Para que você tenha esse tipo de visão. Deus diz, ele vai ser julgado e condenado pelas suas próprias atitudes. Por tudo aquilo que ele faz de errado, ele mesmo vai julgar. E ele mesmo vai se condenar. Então, você convivendo com a pessoa, você vai conseguir perceber na pessoa o interesse da pessoa. Qual é o interesse? Deus diz que ele vai mostrar para você o interesse dele. Então, você precisa ser menino. Você não pode ser menino, você tem que ser adulto no entendimento. Quer dizer, você precisa ser uma pessoa madura para entender que aquela pessoa, ela não consegue ser fiel. Que tudo que ela faz é por ela.
Tudo que ela entende é nela. Ela só ouve aquilo que é benefício, que é beneficente para ela. Pessoas infiéis, ela não consegue ouvir e nem acreditar em outras pessoas. E onde Deus explica isso, né? Em 1 Coríntios 14, 20, Deus diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas seja menino na malícia e adultos no entendimento. Quer dizer, você não consegue adquirir isso sem buscar esse tipo de conhecimento. Você não consegue ser adulto no entendimento se você não buscar esse tipo de entendimento aqui. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouviram. Deus está explicando. Ainda assim, eu mostrando a eles que eles são infiéis e que eles vivem aquilo que eles falam, eles não conseguem ver, eles não querem ver e eles não querem entender. Por isso Deus diz que vai falar a ele em outras línguas. Então Deus diz, né? De sorte, ainda não me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não para os infiéis, mas para os fiéis. Quer dizer, pessoas que são infiéis, ela vive por sorte e não por fé. Ela não sabe o que significa fé. Ela vive por sorte. Então, na hora que ela vê aquilo que ela fala, ela não consegue entender. Ela não quer saber. Por isso Deus diz que a palavra para eles não tem sentido, porque eles não querem ver. Então, eles vão viver por sorte e não por fé. Todo mundo sabe que é uma coisa. Aí você pode dizer assim: mas quem é adúltero consegue ser fiel? E quem é infiel é pior do que ser adúltero? Pois é, tem pessoas que ela pode ter adulterado, mas ela não quer viver no adultério. Ela prefere perder. Ela prefere perder do que viver na vida do engano, na vida do adultério. Mas a pessoa que ela é infiel, ela prefere viver fingindo, mentindo e omitindo. E com qual visão, com qual interesse? Entende por que que Deus explica que eles vão viver por sorte, da sorte, eles vão viver da sorte. Né? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Como assim? Não são para os fiéis? Deus diz não, são para os infiéis. Quer dizer, uma pessoa que ela sabe que ela é infiel, ela vai instigar em você, ela vai procurar em você aquilo que ele não consegue ver nele. Então ele vai se apegar a você para tirar de você aquilo que ele quer para ele. É por isso que pessoas que são narcisistas, eles vão buscar no outro aquilo que ele consegue ver, que o outro consegue sentir. Que o outro abre mão da vida dele por ele, que faz sacrifícios por ele, quer dizer que é capaz de amar a ele, porque ele sabe que ele não consegue sentir. Mas se ele viu que você consegue abrir mão das coisas por ele, que você abre mão dos seus sonhos por ele, que você é fiel, que você é uma pessoa diferente dele, ele vai buscar em você. E é por isso que você tem que entender que a pessoa que é fiel, infiel é uma coisa, a adúltera é outra coisa. É um patamar diferente do que Deus está explicando. Então, quando Deus diz, quer dizer, Judas quando traiu Jesus, quer dizer, traição não tem nada a ver com sexo. Traição tem a ver com uma pessoa que ela ama a mentira, que ela gosta de ter vantagem, que ela vive de interesse, que a pessoa que ela é infiel, onde ela chegar, ela vai causar a facção e a divisão. Então, quando você deixa uma pessoa infiel entrar na sua vida, se ele não se dá com os irmãos, ele também não vai deixar você lidar com os seus irmãos. Se ele não se dá bem com os pais dele, ele não vai deixar você se dar bem com os seus pais. Ele vive competindo, ele vive se comparando. Para ele tudo é uma competição. Então, ele vai ter
ele quer ter o domínio e o controle de você, para ele se sentir amado. Para ele se sentir idolatrado, respeitado, porque ele é uma pessoa infiel e aonde ele chegar, ele vai chegar causando a facção, causando a divisão. É isso que Deus está explicando. A pessoa que ela é infiel, onde ela chegar, ela vai jogar o pai contra a mãe, o filho contra o irmão. Ela vai chegar causando a divisão, porque ele quer ter o domínio, ele quer ter o controle da situação. Por isso, ele não crê em palavra. Então, a pessoa que ela é infiel, é isso que Deus está explicando aqui. A pessoa que ela é infiel, que ela não é fiel, quer dizer, as línguas servem para ela. Quer dizer, ela vai ver em você o que você é capaz de sentir. O que você é capaz de abrir mão, o que você é capaz de se sacrificar por essa outra pessoa. E é por isso que ele vai fazer tudo para ter você, para dominar você. É isso que Deus está explicando aqui. Então Deus diz, né? Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indulto ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Quer dizer, quando você lidar com uma pessoa que ela é narcisista, ela gosta de lhe chamar que você é louca. Que você não está entendendo, que você não está sabendo. Quer dizer, por que a pessoa gosta de lhe chamar de louca? De desfazer de você? Porque ele não tem interesse nenhum de aprender nada com você. Entende o que Deus está explicando? Por isso, Deus está explicando aqui. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indulto ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos e assim lançando-se sobre o seu rosto. Quer dizer, quando você convive com uma pessoa que ela já é convencida, amostrada, que ela só consegue lidar, que ela tenha que ter o controle da situação, quer dizer, é por isso que você não consegue pegar a visão que pessoas que são infiéis é diferente de pessoas que são adúlteras. Quer dizer, pessoas que elas são infiéis, ela não gosta de fazer perguntas a você. Ela não faz perguntas. Por quê? Porque ela só faz pergunta a você. Uma pessoa que ela é infiel, ela só pergunta a você aquilo que ela já sabe o que é que você vai responder. Se você vai responde a ela uma coisa que ela não esperava, ela já muda o assunto, ela já foge daquele assunto, ela já sai da conversa. Ela já disse que esqueceu algo, que lembrou de algo, porque ela não esperava aquela resposta. A pessoa que ela é infiel, ela não gosta de fazer perguntas a outras pessoas. A pessoa que ela é infiel, ela só faz perguntas para outra pessoa se ela já souber a resposta. A pessoa que ela é infiel, ela gosta de provocar você, de instigar em você, de causar ciúme em você, de causar o descontrole em você, porque quando você fica descontrolado, ele vai dizer, olha aí, cadê o seu controle emocional? É louca. Quer dizer, ele provoca o seu destempero, ele provoca ciúme em você, porque a maioria das pessoas, elas não sabem o que significa o ciúme, e quando ela tem o ciúme como se fosse amor, quer dizer, no início, quando você é jovem e vê uma pessoa que ela é controladora, manipuladora e ciumenta, você diz o quê? Ele me ama tanto que ele quer me controlar. Ele quer eu só pra ele. Quer dizer, aquela pessoa que tem ciúme do cunhado, que tem ciúme das irmãs, que tem ciúme da criança, que tem ciúme do passarinho, que tem ciúme dos pais, quer dizer, você acredita que é ciúme, onde na verdade é um controle. A pessoa tá querendo controlar e ela não consegue se comunicar. Ela não consegue respeitar. A pessoa que ela é infiel, geralmente ela vai gostar de causar. Ela vai
causar o destempero em você, e quando você ficar destemperado, ele vai até gravar para mostrar às pessoas, porque não é o que ele faz, é a sua reação, que ele vive da sua reação. É a sua reação que importa para ele, não é o que ele faz. Quer dizer, uma pessoa que ela é infiel, um exemplo, ela briga com você na frente da sua família, mas quando a sua família é contra ele, ele vai dizer o quê? É a sua família que não gosta de mim. Mas ele não quer ver que é ele que briga com você na frente da sua família. Ele está o tempo todo causando facção e divisão. E na sua visão é amor. Ele me ama tanto que ele quer ele me quer só para ele. Por isso que você não consegue entender. No contexto dessa leitura, Deus está falando sobre profecias e línguas, quando as pessoas andam na igreja, mas levando esse contexto para dentro da sua casa, porque Deus diz que você é uma igreja, e congregando com pessoas que são infiéis. Por isso Deus diz, pessoas que são infiéis, se ela anda na igreja, ela se sente o quê? Como é que uma pessoa que ela é infiel, ela anda na igreja? Ela se sente hipócrita, porque ela sabe que ela não é fiel, que ela mente, que ela engana, e mesmo assim ela anda na igreja, ela prefere não andar. Mas tem pessoas que andam na igreja mesmo sabendo que é infiel. Então, tirando esse contexto da história do que Deus está explicando nas igrejas, o que é que Deus está explicando aqui? Que ele trata as pessoas infiéis por outra língua. Quer dizer, ainda assim não me ouvirão. Ainda assim não vão querer ver a situação pela visão daquilo que ele causa como coisa boa na vida dele, que ele tem como bom. Quer dizer, a pessoa, ela vai ser julgada e condenada pelos seus próprios feitos. É isso que Deus está explicando aqui. Por isso Deus diz, eles já são condenados. Pessoas que são infiéis, eles já são condenados. Mas ele não é convencido da própria condenação. Mas ele está julgando tudo pelo que ele faz. Mas você não consegue entender o que ele faz se você não é maduro. Se você não é uma pessoa maliciosa. Porque Deus diz, seja malicioso no entendimento. Espere para ver. Espere para ver esse tipo de sentimento dessa pessoa que ela está o tempo todo jogando com as outras. Que ela gosta de causar facção e divisão, de jogar uma pessoa contra outra. Quer dizer, por mais que demore, você vai ver pela visão que há uma competição. É isso que Deus está explicando aqui. A pessoa que ela é infiel, ela vive competindo. E é por isso que na sua frente ela não vai declarar o que ela sente. Mas quando ela sair de perto de você, ela já vai desfazer de você. Ela já vai demonstrar, porque você vai começar a perceber que a pessoa que ela é infiel, ela desfaz de todo mundo. Ela compete com todo mundo. É isso que Deus está explicando aqui. Ela vai competir com todo mundo. Ela vai desfazer de todo mundo. Ela vai sempre jogar uma pessoa contra a outra. A pessoa que ela é infiel, ela sempre joga uma pessoa contra a outra. Então, tudo aquilo que ele faz... É isso que Deus explicou aqui. Tudo que ele faz, ele vai ser julgado. Ele já é convencido disso. Você entendeu o que Deus explicou aqui? Ele vive por sorte. Ele já é convencido e por isso Deus diz, por todos ele vai ser julgado. Porque todo mundo que vê vai perceber. Todo mundo que vai vendo que uma pessoa é assim convencida, amostrada, manipuladora, mentirosa, ela só anda no lugar se ela estiver causando, ela só anda no lugar se ela tiver o controle da situação, ela só anda no lugar se ela estiver causando facção e divisão. Quer dizer, se ela entra no emprego, ela já joga uma pessoa contra a outra. Se ela entra numa amizade, ela não entra para somar. Ela entra para dividir. A pessoa que ela é infiel, ela não entra para somar, ela entra para dividir. Por isso Deus diz, todos verão. Eles já são condenados e já são julgados. Quer dizer, você que tem que ter a visão de uma pessoa que ela é infiel, que é diferente de uma pessoa adúltera. Quer dizer, mas a pessoa adúltera, ela consegue ser fiel.
Você tem que estudar a respeito do adultério, do que Deus explica na Bíblia. Nem todo mundo que é adúltero, ele gosta de ser adúltero. Tem pessoas que ela já entra no relacionamento para trocar de pessoa. Ela já quer largar uma pessoa pela outra. Ela não quer aquela vida de mentira, de engano. Ela quer trocar de relacionamento. Ela não gosta da mentira. Ela não se sente bem com a mentira. Já a pessoa infiel, ela ama a mentira. E se ela ama a mentira, ela vai amar a divisão e a facção. E é por isso que para ela a manipulação é algo maravilhoso. Então ele não vai querer ouvir. Entende o que Deus está explicando? Então Deus está dizendo, por isso você vai ver. Por isso você vai ver. Deus diz aqui, ó. E portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos ao seu rosto. Quando você começar a pegar esse tipo de visão, que a pessoa que ela ama fingir, mentir, omitir e jogar uma pessoa contra outra, vai ser manifesto no seu rosto. Vai ser manifesto, a pessoa vai começar a fingir, a se sair, a esconder. A pessoa vai amar esconder quem ela é. Ela vai, o máximo que ela puder, ela vai tentar esconder quem ela é. Mas ela não vai conseguir conviver com você se não for causando facção e divisão. Quer dizer, ao entrar no relacionamento com uma pessoa que ela é dessa forma, se ela não se dá bem com os filhos dela, ela vai jogar os seus filhos contra você. E você não consegue entender isso. Se ele não se dá bem com o pai dele, ele vai jogar o seu pai contra você. Ele não consegue ver a união. Se ele é uma pessoa infiel, ele não consegue ver. Quer dizer, quando você tem um amigo, quando você tem um companheiro, quando você tem qualquer tipo de vínculo com uma pessoa infiel, ela não consegue congregar com pessoas. A pessoa infiel, ela não consegue congregar com as pessoas. Ela vai ter que estar jogando uma pessoa contra outra. Ela vai ter que estar jogando, então Deus diz, vai ser manifesto na pessoa. Ela vai julgar tudo pelo sentimento dela. Tudo ela vai estar competindo, tudo ela vai estar se comparando, tudo ela vai estar buscando uma razão para ela. Então, a pessoa que ela é infiel, ela não acredita em você. Ela busca uma visão para ela. Ela busca uma crença para ela. Uma razão para ela. Por isso você tenta ajudar a pessoa que ela é infiel, ela não quer ouvir. Ela não quer saber, não é do interesse dela. A pessoa que ela é infiel, ela só pergunta alguma coisa a você se ela souber o que você vai responder. Se você responder outra coisa e pegar ela de surpresa, você vai ver que ela sai de perto de você, que ela arruma uma desculpa, que ela lembra logo de alguma coisa, porque ela não vai ter assunto. Um dia uma pessoa me encontrou no shopping, logo quando Deus mandou eu sair do pecado, a pessoa quando me encontrou na entrada do shopping disse assim, nossa, você veio fazer aqui o quê? Porque a pessoa estava achando uma coisa da minha vida, onde eu estava vivendo outra coisa. Então, uma pessoa que está quebrando, que está perdendo tudo, que está se lascando, está vindo para o shopping, a pessoa me fez uma pergunta. Nossa, você vai fazer o que aqui? Tudo bom? Era uma amizade que tinha comigo, mas nunca fez uma pergunta a mim o que estava acontecendo com a minha vida. A pessoa que ela é infiel, ela não gosta de fazer perguntas. Ela gosta de só perguntar aquilo que ele já sabe que vai ouvir como resposta. Porque ele gosta de sondar. A pessoa que ela é infiel, ela gosta de sondar a vida dos outros. Ela não pergunta por você para saber como é que você tá. A pessoa que ela é infiel, ela pergunta por você para saber como você tá, para falar para as outras pessoas. Ela não tem interesse nenhum nas pessoas, e sim na vida das pessoas para jogar para outras pessoas, porque ele joga. Pessoas que são infiel, ele vive jogando com pessoas. Ele vive usando as pessoas. Ele vive manipulando pessoas. Entende o que Deus disse aqui? Ele vive manipulando pessoas. Aí esse homem, quando disse assim para mim, o que foi que você veio fazer aqui no shopping? Me pegou entrando, eu ia entrando, ele ia saindo. Aí eu disse, vim emplacar a minha moto.
Na hora ele mudou de assunto. Eita, eu tenho que ir porque eu só dei uma saidinha ali do meu trabalho e vim aqui rapidinho, só um pulo escondido. Eu tenho que ir. Quer dizer, a pessoa esperava eu dizer uma coisa. Como eu disse, vim emplacar uma moto, ele não soube mais o que dizer. Entende o que é que Deus explica de pessoas que são infiéis? Não é a mesma coisa de pessoas adúlteras. Pessoas que são infiéis, elas só conseguem lidar com você se for com vantagem. Se for com interesse, se for com manipulação, se for jogando com você. Senão, ele não tem interesse nenhum em estar com você. Entende o que Deus explica? É por isso que você não consegue ver isso se você não for uma pessoa madura. Se você for menino no entendimento, Deus diz, seja malicioso, mas no entendimento. Seja malicioso no entendimento. Pague para ver quem são as pessoas, que você vai ver quem são as pessoas. O malicioso, ele não quer ver. Entende o que Deus explica? O malicioso, ele não quer entender. Ele vive sempre no raso. Ele vive buscando, ele vive sondando, ele vive pesquisando. Ele vive pesquisando, mas ele não é convencido nem do que fala e nem do que vê. Ele é convencido nele mesmo. São pessoas convencidas. Por isso Deus explica assim, por ser convencido, ele vai ser julgado por todos. Porque todos, uma hora ou outra, as pessoas vão vendo quem ele é e ele vive se escondendo. A pessoa que ela é infiel, ela vive se escondendo. Por isso você vai perceber que pessoas que são infiéis, ela só faz pergunta pra você quando é do interesse dele, ele sabe o que é que você vai responder. Caso você responda outra coisa, ele foge do assunto. Ele muda de assunto. Porque ele não tem assunto, ele não esperava aquela resposta. Por isso que ele não gosta de fazer perguntas. Ele gosta de sondar. Ele gosta de pesquisar. Entende? Ele vive por alto. Ele não acredita. Por isso Deus diz assim, ó. De sorte que as línguas são um sinal. Um sinal não para os fiéis, e sim para os infiéis. Quer dizer, ele sabe onde ele pode investir, onde ele pode confiar. Porque ele gosta de provocar, ele gosta de sondar, ele gosta de pesquisar. Ele instiga em você os sentimentos que você consegue sentir, que ele não consegue sentir. Por isso Deus explica que as línguas são influentes, mas não para os fiéis, e sim para os infiéis. O que é que Deus está explicando a respeito disso? Uma pessoa que ela é infiel, ela está julgando tudo por ela. Ela julga tudo por ela. Então, por exemplo, se ele vive na porta, paquerando e vê você na porta, ele vai dizer, eu não quero você na porta. Eu não tenho mulher minha pra estar em pé na porta. Por quê? Porque é o que ele faz. Se ele vai pra uma academia, ele paquera as mulheres na academia, ele vai dizer, minha mulher só malha se for numa academia de mulher. Se ele dá em cima de uma manicure, um exemplo, é o que Deus está explicando aqui. Se ele vai para um salão e ele dá em cima das manicures e das cabeleireiras, e a mulher dele quiser ser cabeleireira, ele vai ditar as regras. Minha mulher só atende mulher, homem não. Que eu não tenho mulher minha para estar sendo cantada por homem. Ele está julgando tudo pelo que ele faz. Olha a aula que Deus está dando aqui. Ele vive por sorte. Ele não quer saber o que é certo, o que é errado. Ele vai julgar tudo pelo interesse dele, pela visão dele, pela razão dele. É por isso que ele vive se escondendo. É por isso que geralmente pessoas assim, elas são antissociais. Ela não gosta de estar perto de pessoas, com pessoas, porque ele tem medo que as pessoas descubram quem ele é. Porque ele não gosta de estar fingindo na frente das outras pessoas. Então, pessoas quando são narcisistas, que elas são desse jeito do que Deus explica, que você tem que entender o que é o narcisismo. Quer dizer, se ele gosta de estar julgando tudo por ele, condenando tudo pelo sentimento dele, causando facção e divisão, e ele vai buscar em você uma visão de se relacionar com você, a partir do momento que ele perceber que alguém perto de você pode abrir os seus olhos, antes que a pessoa possa abrir os seus olhos, ele já joga com aquela pessoa.
Ele já joga com a sua amizade. Porque você vai ter que desfazer daquela amizade. Quer dizer, se é uma pessoa mais... Por isso Deus diz indultos ou infiéis. O que quer dizer uma pessoa indulta? É uma pessoa ingênua ou uma pessoa com pouca escolaridade, uma pessoa... Quer dizer, pessoas, ela pode até ter faculdade, ser formada, mas ela pode ser um indulto nos sentimentos. Ela não tem conhecimento, são pessoas que não têm conhecimento, não têm formatura, não têm entendimento, não conseguem entender ainda pela visão a razão das coisas. Então ele gosta de se apegar a esse tipo de pessoa que ele vai poder enganar. Por isso que narcisista, ele procura pessoa, narcisista já do narcisista para o psicopata, do grau já elevado, de pessoas que vai querer se relacionar com alguém apenas para manipular, para sugar, para atrair, para enganar, para tirar tudo daquela pessoa, para manipular aquela pessoa. Ele vai querer se relacionar com uma pessoa que ele veja que consegue sentir, mas a partir do momento que ele entra naquela vida, ele vai fazer de tudo para causar facção e divisão. Ele vai dizer para você, olha, tu não tá vendo que essa tua amiga é falsa? Será se você não tá vendo que essa sua amiga é falsa? Eu não fico com ela porque eu não quero, ela é louca por mim. Quer dizer, ele já joga aquela pessoa contra a melhor amiga, que é para quando ela abrir a boca para falar, a amiga já não acredita mais nela. Ele já desfez daquela amizade ali. E mesmo que a pessoa não acredite nele, ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa acredite nele. Se você já tem sentimento pelo narcisista, você vai acreditar no narcisista, porque ele vai mostrar para você a razão para você entender. Ele vai tentar mostrar para você a razão de você entender que a sua amiga não é sua amiga, que os seus irmãos é quem não gosta de você, que a sua família, ela maltrata você, ela despreza você, ela rebaixa você. Ele vai jogar uma pessoa contra a outra para manipular, para dominar, para cercar. Ele vai sitiar você. E você não consegue ter essa visão no início. Por isso Deus diz, você tem que ser maduro no entendimento. No início, você vai acreditar porque ele já gerou um sentimento dentro de você. Então, quando ele começa a desfazer das pessoas, ele vai tentar mostrar para você aquilo que você não vê nas outras pessoas. Às vezes, ele dá em cima da sua amiga, depois ele vai dizer, não, ela que deu em cima de mim. Eu que não quis, ela está querendo a nossa desunião. Ela é invejosa, ela é mentirosa. E você, por já gostar do narcisista, você vai acreditar nessa versão. Entende o que Deus está explicando aqui? A pessoa que ela é indulta ou infiel, quer dizer, o infiel é uma coisa, o indulto é outra, é uma pessoa sem instrução, é uma pessoa sem amadurecimento, é uma pessoa sem escolaridade, é uma pessoa sem entendimento. Ela vai ser facilmente influenciada pela visão. Então ele pode dar em cima da amiga e dizer, não, ela que dá em cima de mim. Porque ela quer destruir eu e você. Onde, na verdade, ele quer destruir você da amiga. E a pessoa que ela é infiel, ele só vai conseguir se relacionar com você se ele afastar todas as pessoas de você. Então, no início, ele vai abrir os seus olhos para que você veja os defeitos das pessoas, para que você veja as pessoas como ele vê, porque ele quer isolar você. Entende? Então, é isso que Deus explica. O indulto ou o infiel é praticamente a mesma coisa por conta disso. Quer dizer, o adulto era uma coisa, infiel é outra coisa. É uma pessoa que ela não consegue ver com a mesma visão, se ela for um indulto. Uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem entendimento. Por isso Deus diz, seja malicioso no entendimento. Quer dizer, só uma pessoa madura, adulta, consegue ter esse tipo de visão se buscar estudar sobre os sentimentos. É por isso que Deus explica aqui, de sorte, as línguas, elas vão ser influentes para os infiéis. Porque ele aprendeu que você sente,
que você é capaz, que você vai acreditar nele, que você abre mão dos seus sonhos por ele. Primeiro ele estuda você, para depois que ele estudar você, ele começar a causar facção e divisão na sua vida. Quer dizer, se ele não se dá bem com os irmãos, ele vai estar sempre falando mal dos seus irmãos. Ele vai falar mal dos seus irmãos, ele vai jogar você contra os seus irmãos. Se ele perceber que você tem amiga de verdade e ele não tem amigo, ele já vai dizer, se eu não tenho amigo, essas amigas é tudo falso. Então ele vai começar a mostrar os defeitos das suas amigas, como se fosse o defeito da vida dele. Ele vai causar o problema e ainda vai jogar como se fosse ele o super-herói. É você que não via a falsidade dela. Entende o que Deus está explicando? Ele vive por sorte, ele vive de jogar. Ele vive de vantagem. Ele vive pela visão. Ele vive pelo que vê. E você não consegue entender, ele vive por sorte. Ele já sabe que é uma pessoa infiel, que é uma pessoa adúltera. Então ele vai buscar uma razão de ter você para ele. Então por isso primeiro ele vai causar o love bomb. Depois é que ele vai começar a isolar a pessoa, a jogar a sua família contra você, as suas amigas contra você, a mostrar para você que você não tem amiga, que todas são falsas, são mentirosas, são invejosas, elas têm inveja de você, para você confiar totalmente nele. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque são pessoas infiéis. Não quer dizer apenas que é uma pessoa adúltera, é uma pessoa que ela distorce a visão. Que ela distorce a razão das coisas. Porque ela vai buscar uma razão, uma pessoa que ela é infiel, ela busca uma razão de se relacionar com você. Ela quer ver em você se você é capaz de fazer tudo por ele. De se sacrificar, de abrir mão, de investir, de acreditar, de amar. Por isso, toda pessoa que ela é infiel, ela gosta de testar você, de causar ciúme em você, de provocar você. Ela gosta de provocar você para ver em você o que você é capaz de sentir, para poder lhe conhecer. Por isso Deus explica isso aqui. Quer dizer, no mesmo contexto que Deus está falando isso nas igrejas, quando Deus diz que a igreja é você, você é a igreja, você tem que entender. Aqui ele está falando num contexto de pessoas que falam em línguas nas igrejas. Mas tirando do contexto das igrejas e botando na casa, porque Deus diz que igreja ora é casa, ora é família. No contexto da sua casa, no contexto da sua visão e da sua razão, é por isso que pessoas infiéis, ela não crê no poder da palavra. Ela não crê no que ela fala, ela crê apenas nela, na razão que ela busca para ela, de se envolver com outras pessoas. Porque ele quer buscar no outro aquilo que ele não consegue sentir. E é por isso que ele vai ter a necessidade de isolar. Ele vai ter a necessidade de causar facção e divisão. Todo narcisista, onde ele chega, narcisista de verdade ou psicopata, onde ele chegar, ele vai causar a divisão. Ele vai causar divisão. Ele não consegue se relacionar com pessoas, a não ser que ele esteja dividindo as pessoas, tangendo as pessoas. Por isso ele mostra o defeito das pessoas para você ver com a visão que ele tem. Porque ele quer você só para ele. Para ele não existe somar, para ele existe dividir para controlar. Entende o que Deus explica aqui? Para ele existe dividir para controlar. Então Deus explica que é o que ele diz aqui. E portanto, os segredos do seu coração ficará manifesto e assim lançando-se sobre o seu rosto. Você vai começar a perceber que a pessoa ela não quer ouvir, ela não quer entender. Ela não quer saber o que você sente, ela não quer saber o que é que você acha, o que é que você deixa de achar. Se você vai ser por ele, ele se envolve com você. Se você não vai ser por ele, ele vai punir você, ele vai jogar as outras pessoas contra você. Porque para ele não existe soma, para ele existe divisão. Ou você é por mim, ou você é contra mim. Ele não consegue racionalizar da forma correta.
Entende? Deus explica, ele não consegue pensar da forma certa. Ele está o tempo todo competindo, o tempo todo se comparando, o tempo todo dividindo. O tempo todo só existe ele. A pessoa, quando ela é narcisista, só existe ele. Então, quer dizer, você vai perceber que narcisista não gosta de fazer perguntas. E se ele perguntar, como eu disse a você, ele vai perguntar esperando já uma resposta. Caso você responda algo que ele não esperava, ele já vai dizer, tenho que ir ali. Lembrei que eu só dei um pulinho. Ele não vai interagir mais porque ele não tem assunto. Você falou algo que ele não esperava. Por isso você percebe que narcisista não gosta de fazer perguntas, a não ser que seja perguntar para desfazer. Ele já pergunta sabendo que você vai responder. Entende o que Deus está explicando? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Acho que deu para que você entenda bem o contexto do que Deus explicou aqui. Na leitura você dá para entender que Deus está explicando a respeito de profecias. Mas ao mesmo tempo, Deus também explica que de sorte as línguas têm duas funções. As línguas têm duas funções. Então, se na função das línguas não são para os fiéis e sim para os infiéis, o que Deus está explicando a respeito disso? Os infiéis, ele consegue sondar em você o seu sentimento. Ele consegue saber que ele pode manipular você, que ele pode controlar você, que ele pode se relacionar com você para dominar você e tirar de você tudo que você tem para ele. Entende o que Deus está explicando aqui? Por isso que os infiéis, as línguas são para os infiéis. Agora, a profecia não são para os infiéis, e sim para os fiéis. Porque os fiéis, ele crê no poder da palavra. Ele crê no que ele fala. Ele crê no que ele busca. Os fiéis crê, mas os infiéis, eles não crê. Eles não crê nem no que vê. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.